Ageu capítulo 2, versos de 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Bela palavra do Senhor para nós nesta manhã, irmãos. Queridos, os psicólogos do nosso tempo costumam apontar que viver preso ao passado, as coisas que a gente já viveu na nossa vida, é uma coisa prejudicial à nossa própria saúde emocional, sendo também uma das principais causas de transtornos mentais, como depressões, como síndromes, como ansiedades. Uma das grandes razões pelas quais as pessoas vivem e sofrem com isso é estar apegado demasiadamente ao próprio passado, à sua vida não entendida, aquilo que já se viveu. Esse apego ao passado faz com que muitos e muitas pessoas vivam a sua vida na defensiva, vivam com medo de se relacionar, medos e fobias de que até experiências ruins com pessoas, elas mesmas se repitam. Coisas que aconteceram na nossa infância geram gatilhos emocionais assim. Experiências dramáticas da criação que vão se aflorar até no período da adolescência faz com que pessoas vivam presas ao passado, e até mesmo na fase adulta ou na fase mais veterana, experiente da vida, coisas que acontecem ou aconteceram nos últimos anos. Nesses últimos anos de tantas preocupações e incertezas, pode fazer ou tem feito que o coração de muitas pessoas se apegue emocionalmente a coisas que aconteceram há muito tempo atrás, sejam coisas boas ou coisas ruins. Lembrar-se da infância, lembrar-se que no passado nós vivíamos coisas boas, e hoje nada mais é colorido, nada mais brilha os olhos. Como dizia o poeta Casimiro de Abreu: que saudade da aurora da minha vida, que saudade da minha
infância querida, bom era o tempo em que eu vivia no passado. O apego ao passado é um fato na vida de muita gente, um fato até perigoso, gerador de transtornos, gerador de ansiedades, ou simplesmente de uma atitude de vida que não valoriza o tempo presente, que deixa até passar oportunidades que são postas diante de nós no tempo em que nós estamos vivendo. Isso porque estamos tanto com a mente, tanto no coração, as felicidades passadas ou até as tristezas passadas, que o hoje não é mais algo feliz e bonito de se viver. Esse é o dilema de muita gente que é apegada, saudosista e nostálgica com relação à vida. O povo de Deus, irmãos, sempre teve episódios assim. E esse texto que lemos nos mostra um drama que esse povo enfrenta, muito parecido. A grande questão de Ageu, agora no capítulo 2, é confrontar este povo com uma questão: ou vocês vão viver apegados ao passado, ou vocês vão olhar o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer na vida de vocês no presente, já anunciando o futuro de vocês. Ou seja, apegar-se ao passado ou ser forte e olhar para frente é a questão crucial que Ageu, profeta da reconstrução, o profeta que no capítulo 1 que vimos na semana passada encorajou o povo a trabalhar na reconstrução do templo, a rever as suas prioridades, a reconstruir a casa de Deus, e o povo, ouvindo a palavra, se enche de temor e começa a trabalhar, começa a confiar em Deus e começa a fazer com que as coisas do Senhor sejam priorizadas. Agora este povo está lidando com um dilema: olhar o que fizemos na história e só valorizar o que Deus fez no passado, ou enxergar o que Deus faz hoje e o amanhã que já está garantido por Deus. Esse texto é uma palavra de encorajamento para que essa gente abra os seus olhos e não pensem só na glória dos tempos passados, mas no que Deus ainda vai fazer pela vida deles. Valorizar o Senhor, motivar-se com a glória desse Deus. Venha comigo no texto e vamos entender o que significa essa profecia, meus irmãos, para a nossa vida. O texto começa de uma forma muito semelhante a Ageu 1, colocando dia, colocando ano, colocando mês, colocando o rei da Pérsia, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor novamente, por intermédio do profeta Ageu. E por que o versículo 1, irmãos, é tão importante para que a gente entenda essa mensagem? A palavra de Deus, aqui, ela é proferida mais ou menos 3 semanas do início do trabalho no templo. O povo se anima, revê suas prioridades e começa a reconstruir o templo que estava em ruínas. Mas não passa nem um mês, ou seja, eles ainda estão trabalhando na reconstrução, e vem a palavra do Senhor. Curiosamente, ao 21º dia do mês, é nesse mesmo mês que ocorre a tão festejada festa dos tabernáculos, a festa mais alegre dos judeus, que durava uma semana de celebração. O povo se acampava em tendas, era uma festa cheia de alegria, onde o povo celebrava a providência do Senhor, os cuidados de Deus, as colheitas que brotavam. E o último dia dessa festa era a sua apoteose, era o dia mais festivo, mais alegre, ou seja, o 21º dia do mês é justamente o último dia dessa festa.
onde o povo está alegre, comemorando, onde o templo ainda está com a sua estrutura sendo edificada, andaime para todo lado, tijolo para todo lado, madeira jogada, e um monte de gente apenas olhando para o passado, olhando para a glória do primeiro templo de Salomão. No mesmo dia, em anos passados, em séculos passados, o rei Salomão havia inaugurado o primeiro templo numa festa dos tabernáculos. E a palavra de Deus, irmãos, vem com conveniência, vem no momento propício, vem no momento em que eles têm que se lembrar sim do que Deus havia feito por eles, mas do que Deus estava operando naquele momento. E aí vem a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, verso 2, dizendo: fala agora a Zorobabel, fala agora a Josué e fala agora ao resto do povo. Olha que coisa legal. Novamente, o juízo de Deus, o encorajamento de Deus começa nas cabeças, nos líderes. Zorobabel é o governador de Judá, Josué é o sumo sacerdote. Os líderes são os primeiros que são obrigados e responsabilizados por Deus a ouvirem a voz do Senhor, a perceberem o que Deus está fazendo, e igualmente o resto do povo tem a sua responsabilidade. No verso 3 nós temos, irmãos, o conteúdo do que está acontecendo. O profeta está contextualizando o problema para depois ele vir com a profecia. E ele diz assim no verso 3, olha: quem dentre vós, uma pergunta, que tenha sobrevivido, ou seja, a geração mais velha, a geração que está ali nos seus 70, 80, 90 anos, quem de vocês que tenha sobrevivido ao exílio babilônico, contemplou esta casa na sua primeira glória? Está falando do templo de Salomão, aquele templo grandioso, suntuoso, que causava fascinação a qualquer pessoa que visse. E como vedes agora o templo que está sendo reconstruído, não é nada, como nada aos vossos olhos. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo aqui no povo? O templo está sendo reconstruído, o povo ouviu a voz do Senhor, está trabalhando, e você tem jovens que estão animados com a obra do Senhor, jovens que estão entusiasmados, mas alguns dos anciãos, o povo mais antigo, que viu o templo de Salomão quando eles eram mais jovens, estão dizendo assim: esse templo está sendo construído, ele não é tão bonito quanto o templo de Salomão na sua primeira glória. Interessante que esse templo realmente ele não é um templo tão gigante, tão cheio de belezas quanto aquele primeiro templo que foi feito com ouro do estado. É um templo construído por agricultores pobres, que têm os seus recursos à disposição, mas que ouvem a voz do Senhor e trabalham. Diz aqui que eles veem, sabe, essa nova construção como uma coisa que não é nada, é uma capelinha. É uma capelinha comparado ao que Deus fez no passado com Salomão. Ou seja, irmãos, é um olhar apegado ao passado e cheio de lamentações. Esse novo templo que vocês estão construindo, jovens, isso aí não é de nada. Bom era no meu tempo, bom foi o que o Senhor fez com a minha geração. O que Deus está fazendo agora é meia boca. A glória da primeira casa, que foi a glória de verdade, a glória do primeiro templo foi a glória maior. Essa é a mentalidade dos veteranos, dos idosos, uma geração que desanima a outra geração. No verso 4, Ageu vem com uma profecia que bota essa turma no seu lugar e que encoraja a todos. Ele diz assim: seja forte e seja forte. Seja forte, Zorobabel, governante. Seja forte, Josué, sumo sacerdote. E seja forte, povo da terra. E trabalhem,
porque eu estou com vocês. Parem de ficar só apontando o que Deus fez no passado. Deus sim fez grandes coisas no passado, mas o tempo de Deus também agir na vida de vocês é aqui e agora. Tão somente sejam fortes, tão somente creiam nas minhas promessas, tão somente trabalhem, sem pestanejar, sem murmurar e sem reclamar, porque eu estou com vocês. Não fiquem olhando para o tempo que passou, nem para as circunstâncias adversas, tão somente creiam e trabalhem. Verso 5, Deus vai mais além. Ele diz assim: povo, eu tenho aliança com vocês. Vocês têm dúvidas ainda? Eu tenho a palavra da aliança que eu fiz com vocês, com o povo, quando vocês, a geração passada, saiu do Egito. Ou seja, Deus está lembrando a esse povo que as promessas, que a sua palavra, a sua fidelidade, o pacto que ele fez com o povo de Deus, com os descendentes de Davi também, ainda está válido. O exílio não invalidou a aliança, os pecados deles não invalidaram a aliança, e as coisas não mudaram desde o Egito, desde o Êxodo, desde a travessia do Mar Vermelho, desde que Deus afundou Faraó e seu exército no mar. Esse Deus é o mesmo. Ele diz isso para o seu povo: as coisas não mudaram. O meu relacionamento com vocês ainda é o mesmo. Então parem de reclamar, só dizendo que o tempo dos milagres é o tempo do passado. Olhem para o que eu estou fazendo na vida de vocês hoje e trabalhem e sejam fortes. Aí agora Ageu, nos versículos finais, no versos 6 a 9, ele vai profetizar o que vai acontecer. Agora a profecia aponta para o futuro, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, terra seca, nações, e as coisas preciosas virão. E para vocês que estão dizendo que a glória do primeiro templo é maior, saibam que eu mesmo encherei de glória esta casa que está sendo construída, diz o Senhor. O novo templo está sendo construído por causa das profecias de Isaías, de Miqueias, irmãos. O profeta Ageu recorre a essas profecias aqui. Havia na consciência do povo, e havia muito claro para eles, que chegaria um dia, chegaria o tempo em que todas as riquezas, todas as prosperidades fluiriam para Jerusalém, quando o novo governante, o Messias de Deus, aquele que faria tremer os céus e a terra, chegaria no mundo, e todas as nações e todos os povos de todas as línguas convergiriam para Sião, para Jerusalém, para ouvir a lei do Senhor. Só que no verso 8 Deus diz assim: minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, isto é, quem provê as coisas sou eu. E se vocês estão esperando apenas bênçãos materiais e coisas visíveis, saibam que eu, Senhor dos Exércitos, farei vir neste templo e num tempo futuro com que vocês sejam abençoados com bênçãos espirituais, com a presença viva do Messias, quando o próprio Deus se encarnaria, entraria neste mundo e faria tremer o mundo, e faria com que a sua palavra fosse pregada e todas as nações ouvissem a sua voz. Ele termina com o versículo 9 dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a vocês a paz. A glória da segunda casa, um templo que está sendo construído ali, que simboliza um templo maior ainda que viria, o Senhor Jesus, que no meu e no seu coração formaria a sua igreja, que é um templo feito de pedras vivas,
eleitas e preciosas para esse Deus. Não um templo feito de madeira, pedras, gesso ou qualquer outro material, mas de almas que buscam ao Senhor Jesus, que nos torna participantes de um novo reino, de uma nova aliança, de um reino que não é deste mundo, mas que vai governar todo o mundo, e será instituído por um descendente de Davi, um descendente de Zorobabel, que vai reger todas as coisas, sujeitando a debaixo dos seus pés. E é por isso que Ageu diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E essa palavra, irmãos, é o que deveria nessa manhã trazer, é o que precisa trazer motivação ao meu e ao seu coração. E se a gente quer alguma motivação para a gente viver, ou para a gente pensar na nossa vida, não é olhando para o passado, é olhando para a glória de Deus. Se a gente quer encontrar coragem e caminhos e veredas que agradem ao Senhor, Deus nessa manhã quer que nós, como pessoas, como famílias, como igrejas, como crentes, estejamos tão antenados e sintonizados à mensagem e à glória dele, que se manifesta sempre na história e que será gloriosa no dia final, que isso no meu e no seu coração nos libertasse de visões erradas que temos sobre a nossa própria vida. Como ser motivado pela glória de Deus? É o que eu vim falar nessa manhã como tema para você. Nós somos motivados pela glória de Deus, irmãos, quando nós rompemos com o saudosismo nostálgico da nossa vida. Nós somos motivados pela glória de Deus. O primeiro passo para que isso aconteça é a gente romper não com as lembranças do nosso passado, não as boas recordações, mas um apego doentio e demasiado a coisas que aconteceram há 200 anos na nossa vida, que a gente sempre fica remoendo e se lembrando, ou a coisas que aconteceram boas, que só foi bom naquela época, hoje nada mais presta. Ageu está combatendo esse pensamento aqui. Versículo 3 é uma caracterização desse negócio. Parem de ser pessoas apegadas a glórias passadas. Apeguem-se somente à glória do Senhor, que é uma glória atemporal, que está em todo o tempo, presente, passado, futuro. Deus está fazendo grandes coisas acontecerem na vida de vocês. Ageu identifica numa geração, turma de 70, 80, 90, tinha até 100 anos ali talvez, mas um saudosismo nostálgico, irmãos, um apego ao passado que tomava o coração deles e ameaçava a juventude, os construtores do templo, com desânimo. Olha que coisa terrível. Os mais velhos, que deveriam ser exemplo para os mais novos, os mais velhos, que deveriam ser os primeiros, dizendo: gente, trabalhem, porque nós sabemos que Deus vai abençoar. Trabalhem, vão lá, força, eu não tenho força, mas vocês têm, então trabalhem, vamos lá, a glória dessa casa vai ser grande. São os primeiros a abrirem a boca para dizer: isso que vocês estão fazendo aí, no meu tempo era melhor. A glória da primeira casa que foi boa, isso que vocês estão construindo aí é uma capelinha comparado ao suntuoso templo do rei mais rico do povo de Israel, o rei Salomão. Na gíria popular, eram os bola murchas. Você conhece gente que é bola murcha? Não pensa, é só um exemplo. Gente bola murcha, travada, sabe? Que não sabe encorajar, que não sabe abençoar, que não sabe dar exemplo. E gente velha, meus irmãos, gente idosa, gente veterana, experimentada na vida. Tem muito crente, irmãos, não só idosos, mas que tem esse pensamento, sabe?
só sabe olhar a vida pelas lentes do retrovisor. Não é verdade? Nós fizemos muito no passado. Presente não é bom. Bom é do jeito que a gente fez, é o que a gente viveu. E hoje, o que está sendo feito, hoje não é mais o tempo em que Deus pode... Hoje a gente só sabe reclamar. Hoje nada mais presta. Bom foi nos anos 80, nos anos 70, hoje não, hoje a vida já não é mais tão boa. É isso que Deus não quer que você pense, porque isso é subestimar Deus. Isso é a gente limitar a ação de Deus na nossa vida. Isso é a gente querer dizer que Deus só faz essas coisas de acordo com o nosso termômetro, o nosso critério, a nossa avaliação. Isso é pecado, irmãos. E Ageu começa a corrigir esse pecado. Romper com o saudosismo da vida é nós rompermos até com a incredulidade. É rompermos com a falta de conhecimento de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, sentimos, cremos, imaginamos, diz o apóstolo Paulo. Quem é motivado pela glória de Deus não se apega a experiências passadas, sejam boas ou ruins, se apega somente ao Senhor, que tudo pode fazer na minha vida, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na nossa igreja, na nossa nação, para a glória de Deus. Quem é motivado pela glória de Deus é também fortalecido para servir a Deus no tempo presente. Ageu está aqui, irmãos, encorajando as duas gerações, dizendo: sejam fortes, no versículo 4, sejam fortes, e repete isso 3 vezes: sejam fortes, sejam fortes e sejam fortes, não com a força de vocês, mas com a minha força. Sejam fortalecidos nas minhas promessas, sejam fortalecidos na minha aliança com vocês, confiem em mim e trabalhem. Fé e trabalho sempre andam de mão dadas, irmãos. Seja na vida, seja na empresa, seja no colégio, seja na igreja, fé e trabalho, se não andar juntas, é porque a fé não é verdadeira. A palavra de Ageu é: parem com essa murmuração e vai trabalhar, vai construir o templo, vai ter fé no futuro, vai servir a Deus, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que ele repete isso: diz o Senhor e diz o Senhor para a vida de vocês. Não temam, virão dias maiores do que os dias do rei Salomão, que são os dias do Messias, do Senhor Jesus, que eles ainda só têm como promessa, mas que deveriam ter esperança nisso. Os dias do Messias serão os dias em que o verdadeiro templo do Senhor chegaria para ser adorado e faria abalar todas as nações. Meus irmãos, Deus nos chama com essa palavra a nós olharmos para o nosso hoje. Deus nos chama com a sua palavra para percebermos que é também no tempo presente, aqui e agora, que Ele trabalha nas nossas vidas. Se eu e você entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus, se tivermos essa atitude de entregarmos a Jesus todo o nosso ser, com Ele também somos habitados pelo Espírito Santo, que faz cada um de nós sermos santuário do Deus Altíssimo, pedras vivas, eleitas e preciosas, como diz Pedro na sua carta. Deus quer usar a mim, usar a você, quer salvar a mim, salvar a você, quer santificar a mim e a você no tempo presente. Então, quando nós somos motivados pela glória de Deus, encontramos força, encontramos coragem, encontramos esperança e também exortação para o nosso coração. Lembrar que Deus quer ter conosco relacionamento, que isso não seja adiado, meus irmãos,
Que a gente não fique procrastinando isso. Que a gente não fique protelando esse chamado de Deus. Seja para a sua salvação. Seja para a sua santificação. Seja para você servir a Deus melhor na sua vida. Deus quer nos usar hoje. E nos usar abundantemente. Quem é motivado pela glória de Deus tem esperanças também com relação ao futuro. Deus age rompendo o saudosismo, age em nós, fortalecendo a gente no presente, mas põe também o nosso coração numa esperança futura. Ageu fala no verso 9 de uma glória que ainda vai se manifestar no meio daquele povo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Uma glória que não depende de forma externa do templo. Uma glória que seria vista na própria presença do Deus encarnado no meio deles. Que isso seria suficiente para que Deus fosse ali glorificado. Ou seja, o profeta está dizendo para esse povo o seguinte: parem de ficar apegados ao passado, sejam fortes e trabalhem no tempo presente, mas que os olhos de vocês, que as esperanças de vocês, que o coração de vocês estejam totalmente centrados no futuro, que o povo de vocês vai ser alvo de uma glória tremenda. Meus irmãos, essa não deveria ser também a nossa maior esperança? Se a nossa esperança em Jesus, como diz o apóstolo Paulo, se limita somente às coisas desse mundo, nós somos as mais infelizes pessoas. Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Se tudo que você crê, se tudo que você espera, se tudo que você ora com o Senhor é somente coisas por aqui, por agora e coisas do mundo, você já perdeu. Se a nossa esperança for aquilo que vai acontecer com a nossa vida, se o que toma o nosso coração de alegria é aquilo que o Senhor vai fazer quando eu e você estivermos para sempre com Ele na glória, quem dera fosse assim, nós pensássemos todos assim, então a nossa vida se enche de paz e se enche de alegria. Uma vez que Cristo, nosso Senhor e Salvador, deu sua vida por nós, ressuscitou para nos salvar, foi para junto do Pai e prometeu a mim e a você que Ele que é o templo dos templos, que Ele que é o Senhor da glória que deve ser adorado, Ele irá retornar. Isso não deveria encher mais as nossas esperanças? Quando lemos Apocalipse 22, lemos a síntese da nossa esperança: novos céus, nova terra, onde o próprio Deus habita, sendo Ele adorado e nós adoradores, onde o Senhor Ele mesmo enxuga as nossas lágrimas, não há dor, não há pranto, não há mais tristezas para se viver, mas onde o próprio Deus Ele mesmo nos leva para habitarmos com Ele na eternidade. Sabe qual é o nosso problema? O seu problema e o meu problema? É que a gente perde muito tempo, irmãos, só com as coisas do presente. É que a gente perde muito tempo só comparando o que aconteceu no passado, quando a gente deveria estar muito mais interessado e preocupado na maior esperança de todas, que é a volta triunfante do Senhor Jesus. Ele há de voltar, irmãos. Toda essa existência, tudo isso que vivemos, há de passar. Céus e terra passarão, mas a palavra do nosso Deus não. Somos feitos para a eternidade, para vivermos a nossa vida glorificando a Deus na eternidade. Essa manhã, irmãos, que ouvimos Deus falar conosco, precisamos sair daqui com algumas aplicações. E Deus nos chama nesta manhã a eu e você ressignificarmos o nosso passado,
olharmos para o passado da nossa vida com um olhar mais diferente. O que vivemos na nossa vida, o que vivemos na nossa família, o que vivemos na nossa igreja, seja bom ou seja ruim, não é aquilo que define o nosso coração. São pontos de referência. Deus cria em nós experiência. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Mas sejam coisas boas ou coisas ruins, não é aquilo que nos prende quando nós estamos em Cristo. Segundo, Deus nos chama a andarmos com Ele no tempo presente. É hoje que Deus quer salvar a nossa vida. É hoje que Deus quer se encontrar conosco. É hoje que Deus quer usar a nossa vida. É hoje que Deus quer nos fazer trabalhar e não no futuro. É agora, irmãos. É agora. Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração intimamente. É hoje. Não adie isso no seu coração. Não fique esperando o dia certo para que você se encontre com Deus, para que você ouça Deus, para que você se volte para o Senhor. Seja espiritualmente, seja com trabalho, seja sendo o melhor cristão, Deus quer nos usar e nos fazer trabalhar e nos fazer confiar no tempo presente, para a glória dele. Deus também nos chama a nós olharmos para o futuro e sabermos que existe esperança. Existe um amanhã preparado para nós. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 19, que os sofrimentos do tempo presente só nos mostram a glória que vai ser revelada em nós. E nós esperamos a volta de Cristo com uma ardente expectativa no nosso coração. Tem que ser assim na nossa vida. Pare de se preocupar com bobagem. Pare de dizer que Deus só fez bom no passado. Deus faz coisas boas hoje e vai fazer infinitamente mais no futuro, quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, e nos levar para sempre para o seu reino celestial. Essa tem que ser a nossa esperança, para a glória de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com o Senhor. Deus amado, fiel é a tua palavra, Senhor, digna de toda aceitação. O Senhor Jesus veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, nos dar um novo coração, nos transformar em pessoas que não olham nem para a direita nem para a esquerda, mas que só olham para o alto, que olham para a tua majestade, para a tua glória, que buscam te conhecer e prosseguir e te conhecer mais e mais. Nesta manhã, Senhor, a nossa oração e súplica é que no nome do Senhor Jesus, o Senhor faça cair por terra as cadeias, Senhor, os grilhões que nos prendem, ó Deus, de uma visão errada, deturpada da tua glória, Senhor. Porque a sua glória manifestada na nossa vida não é só coisa do passado, Senhor, é também coisa do presente, pela tua graça, e é também coisa do futuro, Senhor. Nossa maior esperança, Senhor, é novos céus e nova terra. Nós que adoramos o Senhor aqui na terra, queremos ser tomados, Deus, por um desejo ardente de te adorarmos na eternidade, Senhor. Faz, Senhor, com que essa certeza seja a nossa maior motivação para viver, Senhor. Que a glória da segunda casa, que já se manifestou em Cristo, que é maior do que o templo de Salomão, que é o templo dos templos, Senhor, e que faz cada um de nós sermos santuários também do Deus Altíssimo. Que seja isso, Senhor, que nos alegre, que nos motive, que quebre as nossas tristezas, que nos leve a pensar em coisas boas, em coisas justas, pensar que a nossa vida é para a tua glória, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque não é sempre que nós agimos assim, pensamos assim, ou cremos até assim, Senhor. Mas, Senhor, renova-nos, transforma-nos, Senhor.
em uma igreja verdadeira, que te busca pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor faz apenas, que te contempla hoje e no futuro, da mesma forma que contemplamos ao Senhor no passado, Deus. Faz nossa igreja, Senhor, crescer em espiritualidade, Senhor, em compromisso contigo, em prioridades contigo, Senhor. Assim como o Senhor usou o profeta Ageu para falar, ajuda, Senhor, a revermos as nossas prioridades e sejamos motivados pela Tua glória. Essa é a nossa oração, Deus, com o perdão dos nossos pecados, pedindo ao Senhor pelas nossas casas também, pelos enfermos e doentes desta igreja, por aqueles que estão desanimados, com o olhar só no passado, Senhor. Toca nos corações, Senhor. Dá motivação, ó Deus, dá força aos Teus servos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, seja conosco. Essa oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus, que vive, que reina para sempre, e que nos ensinou a orar juntos, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.